Foi? Foi? Salve, salve Brasil, salve, salve mundo, salve, salve planeta Terra, salve, salve Ricardinho, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao episódio 23 do nosso Foguetão, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem. Saudade. Que bom. Tem um tempinho já que a gente não se bate, né? É, mas a gente já se bateu? Eu não lembro da gente ter se batido. Não, Sempre com muito carinho, com muito amor, poucas vezes na com vida. muita satisfação. Se contar os episódios do Foguete Sem Ré, a gente já se bateu 23 vezes. Essa é a 23ª, né? 23ª vez. Se a gente for contar todas as nossas outras batidas, a gente já se bateu outras vezes também, né, meu amigo? 100 e 800 mil. E mais uma vez, muito obrigado a você, meu amigo. Muito obrigado a você, minha amiga, que está acompanhando o Foguete Sem Ré, tá? O amigo de vocês aqui está muito, muito, muito feliz com toda a repercussão, tá? O que me deixa mais feliz não são nem os números, né, Ricardinho? Quantidade de visualizações, de compartilhamentos, de engajamentos, do recorte no Instagram, mas o que me deixa mais feliz é em diversos lugares que eu chego pessoalmente. Poxa, muita gente dizendo que está assistindo, muita gente dizendo que está acompanhando, muita gente dizendo que teve muitos insights, que anotou coisas, que anotou ideias, que implementou, né, ações nas suas empresas, nos seus negócios, na sua vida, na sua rotina. Realmente esse é o propósito do nosso Foguete Sem Ré, compartilhar histórias de empreendedores, histórias de líderes, histórias de gestores, histórias de negócios reais, né? A gente vê muito blá blá blá, muito nhenhenhê na internet, muita gente com conversinha mole, floreando as coisas. Ah, meu Deus, é tudo às mil maravilhas. Mas uma coisa que eu aprendi com meu pai é que as pessoas mais espertas desse mundo, Ricardinho, são aquelas pessoas que aprendem com os erros dos outros, né? Ou seja, você enxerga onde o outro errou e, poxa, tô vendo que aquele caminho tá dando errado, não vou seguir por aquele caminho. E esse, justamente, o propósito do Foguete Sem Ré. Eita, quase foi o propósito do Foguete Sem Ré, Ricardinho. Corretíssimo. Gostei de dizer do seu pai, que é exatamente isso. Sábio é aquele que espera o outro dar uma rateada ali e nunca mais segue por aquele caminho. Cara, e é incrível assim, é engraçado até. Toda vez que eu cito meu pai, bateu aquele travamentozinho na garganta e volta, velho. Engraçado isso, né? Bom, nós não estamos aqui pra começar o episódio de maneira já emotiva e emocionante, né, meu amigo? Já tá se emocionando já. Ah, meu amigo, mas a vida é assim, né, velho? A vida é tão bonita, né, pra gente celebrar, mas também hoje não é episódio pra falar muito de poesia, não é um episódio pra falar muito sobre detalhes tão emotivos da nossa vida, né, Ricardinho? Já tivemos um leve spoiler sobre o que nós vamos ver aqui no backstage. Claro, tem que dar o gatilho pra galera permanecer, exato, né? Ter um engajamento quem tá aí ouvindo, conteúdo. Quem tanto tá ouvindo no Spotify como também tá assistindo aí no YouTube, você provavelmente já deve ter ouvido aí histórias de líderes que foram sucedidos, né? Bem-sucedidos, né? Minha história aqui foi um mar de rosas o tempo todo. Psst, calma. Não que a nossa convidada de hoje não seja bem-sucedida, né, Ricardinho? Mas talvez o caminho não tenha sido tão cheio de flores. Exato. Confesso a vocês que se eu parar pra falar o currículo da convidada de hoje, além de não caber nessa mesa o pergaminho que vai acabar rolando da minha mão, né, a gente vai passar praticamente o episódio todo citando, né, todo esse currículo. Se você entrar no LinkedIn dela, meus amigos, minhas amigas, eu achei meu LinkedIn vou até dar um gás para ver se eu consigo chegar nesse nível, viu, Ricardinho? Só para vocês entenderem, Fundação do Cabral deve ter umas 200 formações, Fundação Getúlio Vargas tem mais umas 16, mas é uma engenheira elétrica, eletricista, né? Uma engenheira eletricista, desculpa, né? Formada pela Universidade Federal de Sergipe, baiana na certidão, sergipana de coração. É isso. Né? Agora eu vou entrar na parte profissional. Já passou pela Odebrecht, professora de liderança de alta performance. Aí vem há 12 anos na Vale. Meus amigos e minhas amigas, conheci essa pessoa através de grandes amigos, né, grandes parceiros. Hoje, na semana, na verdade não vai sair, né, Ricardo? Poxa,
Foi Mas falha, nós, né? perdão, Mas nós esse estamos episódio gravando está na sendo semana. gravado na Semana da Mulher, né? Depois de ter visto uma aula incrível da dona Gabriela Castro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um Se estiver prazer. distante aí o microfone, dá uma puxadinha aí. Você que diz, Ricardinho, tá bom aí pra Tá você? ótimo. Tá show de Então bola. tá bom. Obrigada pelo convite, pela honra. Para mim é uma alegria estar falando aqui, aprendendo com vocês também, especialmente em Aracaju, que é essa cidade que, da mesma forma que seu pai te embarga a voz, essa cidade me embarga e me perde um pulso de coração também, toda vez que eu falo sobre Aracaju. Pô, que massa, velho. Ô, Gabi, show de bola, velho. O que eu achei mais incrível, gente, primeiro, hoje, dona Gabriela é gerente de inovação e desenvolvimento tecnológico da Vale, Isso. né? O que é que você faz, Gabi, assim, seu dia a dia? Como é a sua rotina? Qual a sua função? Qual o seu desafio? Antes da gente entrar no tema, quero Ah, bacana. que a galera saiba, entenda isso. Minha função hoje, eu posso dizer que tem uma parte hard e uma parte soft. A parte hard é que a gente cuida de toda a governança do portfólio de pesquisa e desenvolvimento da Vale, né? Acho que alguns de vocês devem ter visto, a gente recebeu ano passado o prêmio da empresa mais inovadora do Brasil. E isso significa quantidade de patentes, quantidade de projetos que a gente desenvolve. Então, para ter uma noção, nós temos hoje 190 projetos, cerca de 108 milhões de dólares para esse ano de 2023, e a gente pesquisa desde biomas da Amazônia, como que funciona a flor de Carajás, a gente tem uma colônia de abelhas com chip para mapear o ecossistema lá de Carajás, até novos produtos, e 40% hoje do meu portfólio é sobre descarbonização. Como é que a gente consegue fazer a mineração com menos emissão de carbono. Então, essa parte hard, assim, talvez essa é a parte que minha formação me ajudou mais. E tem a parte soft, que particularmente eu gosto mais de falar, que é a parte de cultura. Como é que a gente trabalha para ser uma empresa, uma corporação mais inovadora? Como é que a gente cria um ambiente em que todo mundo pode se sentir pertencente para empreender dentro da empresa? Né? Então, a gente fala aqui nesse podcast muito sobre empreendedorismo. Minha função também é fazer com que todos os empregados sejam microempreendedores. Como é que a gente cria, e aí é um pouco do tema nosso aqui, como é que a gente cria um ambiente em que o erro é mais do que aceito, ele é desejado. Porque só a partir do erro que a gente consegue inovar. Então, é um pouquinho sobre erros, assim, não vou trazer hoje muitas certezas, acho que o massa da vida é a gente entender que a gente está sempre aprendendo. Se a gente nunca sair desse lugar de achar que eu não sei de tudo, a gente nunca vai aprender. E vou contar um pouquinho das histórias aqui sobre erros no meu percurso. Porque com esses aí, pelo menos, eu não erro mais, né? Tenho chance de errar mais pra frente com outros. Você já teve algum erro que você já cometeu 2 vezes o mesmo erro? Cara, já, viu? E eu vou te falar, isso é engraçado, porque eu era líder de uma equipe de técnicos, né, lá de São Luís, a gente cuidava de toda a parte de energia. E aí a gente cometeu um erro lá na hora de uma manobra elétrica. Enfim, não deu nenhum grande impacto. E aí um empregado falou assim, pô, gente, errar uma vez é humano, errar 2 vezes é baiano. E aí eu falei, peraí que eu sou baiana. E foi a maior, virou figurinha, virou meme, então... Normal, a gente erra mesmo, mas o importante do erro não é ele acontecer ou não. É a gente conseguir, primeiro, categorizar, entender, cara, errei. Segundo, assumir. Terceiro, como é que eu corrijo. E quarto, é seguir em frente. Porque tem muita gente que erra e fica preso naquele erro de que, eu errei, me lastimando. Seguir em frente, cara. Aprendi com aquilo, corrigi e segui em frente. Tô pronta pro próximo. Cara, eu até postei uma reflexão, né? Essa semana no meu Instagram, que é engraçado como culturalmente, né? A gente é criado desde pequenininho para ter medo de errar, né? O erro é muito crucificado, massacrado, né? E isso em todos os aspectos. Isso é todos os aspectos. É cultural demais cultural. isso, né? A educação, inclusive a educação básica no Brasil, não sei se em outros lugares do mundo, mas a educação básica do Brasil, ela recrimina veementemente o erro. O nosso processo seletivo social é baseado em erro e acerto. Se a gente for olhar Sim, o vestibular verdade. e as escolas, né? Eu tenho uma pergunta e eu tenho um gabarito. O que é o gabarito? É aquele lugar onde fala isso tá certo, isso tá errado.
Então, a gente cria uma série de profissionais que chegam no mercado de trabalho com a cabeça binária de certo e errado, enquanto que a gente, enquanto líder, quer que o cara traga alternativas. Eu quero que você me traga 3, 4, 5 possibilidades de solução. Eu não quero um gabarito de erro e acerto. E aí que gera crise. Porque tá todo mundo tão acostumado nesse mundo binário do tudo que é certo e tudo que é errado, e o mundo tá complexo, a gente precisa de complexidade de solução, e não só 0 ou 1. Ô, Gavi, é tão louco esse podcast. Veja o que eu vou falar agora. Viu? Ô, Ricardinho, sabe o que me lembrou agora? The Last of Us. Acredita. Em que parte? Por quê? Eu sou gamer, nerd, valendo assim, certo? Desde que eu me entendo por gente, tá? E existe um jogo chamado The Last of Us. Tá sendo adaptado para uma série agora na HBO, tá? Vai pro último episódio. Eita, foi o último episódio agora, domingo, né? Vê um tilt aí do que gravou, não sei o que, enfim. Bruno, Qual o grande tema central do jogo? Não existe certo e errado. Tudo é uma referência de ponto de vista. É isso mesmo. Tudo é questão de perspectiva. É isso Não mesmo. existe pessoas más ou pessoas ruins, né? Mas tudo depende de uma perspectiva. Sua fala me lembrou o jogo, tamanha nerdice do seu amigo aqui, mas não é isso que eu queria entrar. Só queria dar essa pimentada. Por quê? Essa condição que a sociedade será que impõe? Não sei, mas eu acho que condiciona, né? E nessa minha publicação que eu coloquei no meu story essa semana, foi justamente falar sobre esse grande trabalho que eu quero fazer na construção da criação dos meus filhos. Massa. Que não existe certo e errado, né? Tudo é questão de perspectiva e não existe somente uma alternativa, Isso aí. né? Existem diversas alternativas, principalmente para a solução de problemas, né? A gente estava num evento juntos, onde eu tive o grande prazer e oportunidade de ver Dona Gabriela falando. Dona. É assim, é só uma... Gabi, Uma Gabona, brincadeira. o pessoal que me chama de Gabona. Gabona, eu vou perguntar por que Gabona. Então não, tá aqui. Gabona. Então tu vai receber o seu contato no WhatsApp como Gabriela Gabona. Eu tava falando do que mesmo? Sobre erros e seu- acertos. Não, você tá Ah, educando não. seus filhos a ter alternativas. Dos guris que eu postei no Stories, tá? Mas Você foi na palestra onde você teve a oportunidade de ver Dona certo, Gabriela. isso. Sobre que você, grande parte, assim, teve uma grande parte da sua fala sobre empreendedorismo feminino e etc, etc, mas uma parte sobre inovação, e você começou sobre isso, com isso, né? E aí você perguntou o significado do que é inovação. Obviamente que isso não tem certo e errado, Aham. né? Não tem uma resposta certa, nem uma resposta errada, apesar de a gente também ser formatado para tentar colocar tudo no Numa mesmo caixinha, significado numa caixinha, né? Mas no final das contas é resolver problemas. E problemas que impactem pessoas. Exatamente. Isso aí. Exatamente. E inovação não é um conceito, não é uma matéria na faculdade, é um mindset. Empreendedorismo é um mindset. É isso aí. É isso aí. E é legal você falar assim, que a gente tem essa mania de colocar as coisas nas caixinhas, porque me lembra o quanto que a gente coloca na cruz lá. A ideia Crucifica. Crucifica, isso. A ideia de estereótipos, né? Porque a gente estereotipa as coisas, isso é ruim. Estereótipos são super importantes. Quando a gente viaja para um país, é importante a gente conhecer a cultura de lá para a gente não cometer gafes. Ou seja, a gente tem que conhecer certos estereótipos. Perfeito. Eles são importantes, mas eles sempre são insuficientes. E é essa medida que torna a gente entendedor o suficiente para se adaptar, mas flexível o suficiente para customizar. Né? Gabi, me diga uma coisa. Por que você foi se tornar engenheiro eletricista? Engenheiro eletricista? Bem, é que os meus colegas não me ouçam, né? Mas eu não tenho nenhum amor pelo ampere, pelo elétron que tá ali na corrente. Inclusive, eu acho que a corrente elétrica é um ato de fé, porque a gente não olha aquele negócio e acontece, né? Mas... Genial!
Mas, pra te falar a verdade, assim, Massa. eu desde quando eu era jovem, eu queria ser líder, assim, eu gostava dessa coisa de... E não a liderança pelo poder, porque ela é muito remetida a isso, mas a liderança pelo poder também, pelo poder de gerar impacto nas pessoas, pelo poder de você conseguir transformar, de você conseguir escalar um pouco a forma como você pensa, de conseguir fazer justiça num mundo talvez tão injusto no seu microambiente. E aí eu tava naquela, qual que é o vestibular que eu vou fazer? Sempre gostei muito de exatas. Aí eu falei, deve ser alguma coisa ligada a exatas aqui. E aí eu comecei a pesquisar os principais líderes aí do mundo, do Brasil, qual que é a formação? Os principais eram engenheiros. Aí eu falei, então vou fazer engenharia, mas qual engenharia? Aí pesquisei, tal, vi, a engenharia elétrica parece ser aí a mais desafiadora. Vou por aqui. Aí fiz vestibular, passei, concluí meu curso, gostei demais, assim, me meti em iniciação científica, empresa júnior, etc. Fiz tudo que um aluno de engenharia não convencional faria, mas muito com esse intuito de ser líder mesmo. Mas você começou sua carreira na engenharia. Na engenharia, eu fui para a Odebrecht, era um cargo super técnico, e aí eu fiz o programa de trainee da Vale, e passei também. Na época, o trainee ele já era com essa intenção de ser gestor, de ser líder, mas ele tem uma carga de técnica forte. E eu me lembro que o primeiro dia lá, quando eu cheguei no Maranhão como trainee, que o meu líder me recebeu, ele, e aí, o que você quer? Aí eu falei, eu quero ser líder. Aí ele, pô, essa menina chegou agora, já quer sentar na janela. E eu falei assim, não, mas não é que eu quero ser amanhã, não, mas eu quero ser preparada para ser, você me ajuda? E na época não tinha nenhuma líder mulher Qual é o nome lá. dele? Henrique Oliveira. Oh, que massa. Não tinha nenhuma líder mulher, assim, nem supervisora, nem gerente, nada. E ele tão louco quanto eu, falei, então a gente vai fazer isso. E com 1 ano e meio eu fui promovida a supervisora, fui a primeira supervisora mulher lá. E me vi nesse lugar solitário enquanto mulher. Eu falei, tenho que fazer algo diferente, porque eu não sou melhor do que ninguém para estar aqui, tem que ter mais mulher aqui. E a gente começou um projeto de empoderamento feminino. Hoje no Norte, né? Na época eu fui a primeira lá, mas hoje no Norte a gente tem 200 líderes mulheres, a gente tem um grupo aqui que se apoia. E ainda é pouco, né? A gente ainda vai. Somos 26% ainda. Minha amiga, tem muito podcast, viu? Rapaz, já viu? Se deixar aqui a gente fala Tem até. muito podcast. Ricardinho, você viu? Eu anotei aqui uma quantidade de possibilidade de tema, mas eu vou puxar pro tema. Vamos puxar pro Né? tema. Vou puxar pro tema. Pum. Muito se fala sobre liderança. Certo. Né? Liderança tem diversos conceitos também, por que não? Uhum. Né? Tem diversos tipos, diversos modelos. Indo para a parte mais acadêmica, né? Existem diversos tipos Uhum. né? de liderança e tal. Confesso a você que eu não sou um cara muito da academia, sou um cara da prática. E eu achei super bacana o tema da gente, porque no final das contas, vamos falar sobre prática, Uhum. né? Uma outra coisa que a gente bate muito aqui no Foguete é desmistificar muita coisa. Tentar falar sobre coisas que não é todo mundo que fala, Uhum. né? A gente tem muita produção de conteúdo para... Vou até voltar um pouquinho. Quando você vai para um evento, uma palestra, um curso, muita gente mostra os cases, De sucesso. né, de sucesso, tá? Mas o insucesso também pode ser um case, Com certeza. e eu acredito que ensina mais. Por quê? Quando você vê o sucesso, você cria um certo distanciamento, né? Porque, poxa, na verdade o que importa e o que vai ensinar é todo o processo para chegar até ali. Perfeito. E falamos sobre os seus casos de insucesso. Isso Né? aí. Os seus casos de insucesso, principalmente quanto líder e tal. Eu vou perguntando, tá? Primeiro, tem algum que você fica com uma certa vergonhinha alheia? Eu sou a rainha da gafe. E tá tudo bem, assim, eu já me aceitei desse jeito. Tem vários. Eu também sou o rei da eu sou a gafe, rainha eu da tenho umas pra contar. Eu posso começar com um aqui,
Eu selecionei as 5 piores, assim, né? Já que a gente tá falando de Seus erro. 5 piores cases. Meus 5 piores cases. E pensei também, porque são cases que destruíram verdades que pra mim eram absolutas. A primeira verdade, ela fala o seguinte: faça pro outro o que você gostaria que fosse feito pra você. Já ouviu isso? Já, demais. Dê ao outro o que você gostaria de receber. Isso pra mim era uma verdade, assim, né, cara? Então, assim, massa. E aí, quando era supervisora lá de técnicos na área de energia, tinha um técnico meu, cara, muito engajado, muito bom, e eu queria demais reconhecer ele. E ele gostava da parte de disjuntores. Aí eu liguei para um fornecedor lá em São Paulo, falei, é o seguinte, quando é que vocês vão ter aí um curso especialista em disjuntor? Porque eu quero dar de presente aqui pro meu técnico. Ele falou assim, Gabi, no mês que vem vai ter um aqui, mas é só pra gente, assim, pros fabricantes. Eu, cara, me arruma uma vaga aí, que eu quero botar meu cara aí. Aí fiz, aconteci, consegui a vaga, cheguei pra ele, Rodrigo, é o seguinte, semana que vem você tá indo pra São Paulo, toma aqui a passagem, vai lá, se especializa e volta com certificado. Aí ele, tá bom. Aí ele foi, eu aqui, né, agora sou a melhor líder do mundo. Quando ele voltou, eu toda animada, e aí, Rodrigão, como é que foi e tal? Gabi do céu. Eu morro de medo de avião. Eu fiquei uma semana sem dormir porque eu ia pegar avião. Eu fiquei nos dias do curso sem conseguir prestar atenção porque eu ia ter que pegar o avião de volta. Eu não consegui passar na prova. Foi um fracasso, me desculpa. Eu não sei como é que eu ia falar isso pra você. E eu olhei pra ele, cara, mas por que você não falou isso antes? Aí ele, você veio tão empolgada me oferecendo isso que eu fiquei com vergonha de dizer que eu tinha medo de avião. Ou seja, eu dei pra ele o que eu gostaria de ganhar. Quando eu gosto muito de um assunto, ganhar uma viagem e uma certificação sobre aquele assunto, para mim ia ser maravilhoso. Mas para ele não. Para ele envolvia uma jornada de dor, de trauma, de sofrimento. Então, a gente não tem que partir da premissa que o outro quer o que você quer. Você tem que dar pro outro o que o outro quer. Você tem que fazer pro outro o que faz sentido pro outro e que muitas vezes é o oposto do que você gostaria. E aí, esse mesmo técnico, assim, a gente fez um encontro lá dentro da empresa e levamos a família com o mesmo uniformezinho lá, os filhos, a família e tal. E no dia seguinte ele falou assim, Gabi, eu realizei um sonho. Eu chego em casa todo dia falando da minha empresa e meu sonho era que eles conhecessem onde eu trabalho. Eles vieram pra cá e, cara, é só o que se fala lá em casa. O mesmo técnico? O mesmo técnico. Então, os gatilhos das pessoas são diferentes. Não adianta, de novo, você dar pro outro o que é bom pra você. Você tem que perguntar e entender. Isso é muito individual, isso é muito particular, né? Então, essa foi a primeira grande gafe aí, o primeiro grande case de insucesso que eu tive e que me mostrou na prática. Deixa eu puxar um link. Puxa. Isso que você falou é o conceito básico de experiência de usuário. UX. Né? Quantos e quantos negócios são criados e formados e desenvolvidos com base na cabeça de quem está criando? E esquece de criar para solucionar o problema de quem está ali do outro lado. Né? Obviamente que não é essa relação entre o problema e tal, mas na sua fala, foi exatamente essa conexão que eu fiz. Mas é sobre a escuta ativa. A gente não Exatamente. escuta. A gente não pergunta, a gente assume que o bem do outro é o bem para mim. E não é. Cada ser humano é um mundo. No desenvolvimento de produto, quanto líder, né? É engraçado isso. É muito louco. Parece óbvio, mas não é? E é difícil. Muito. E é difícil, né? Como criar ferramentas para desenvolver essa escuta? Né? Como criar ferramentas para criar essa conexão? Eu costumo dizer, ainda nesse tema, assim, que a única pessoa que eu conheço que consegue fazer liderança no atacado é a Ivete Sangalo. Porque ela sobe no trio, ela fala um tanto de coisa e a galera fica louco, assim. No dia a dia, na vida real, a liderança é no particular, não adianta. É no indivíduo. Cada um tem um botão diferente. Se você não está disposto a conhecer o que cada um quer, entende como reconhecimento, você tá fadado ao fracasso, porque você não é Ivete Sangalo nem nunca vai ser, entendeu? Segundo case de sucesso. O segundo case, vocês já devem ter muito ouvido falar sobre o líder servidor. Né? O líder servidor, assim, o líder é aquele que tem que servir todo mundo. Que tem que
quando tem algo na casa dele, ele serve todo mundo e ele é sempre o último a comer. E veja, eu já tive um momento na minha vida que eu fui líder de 1.600 pessoas. Imagine se eu tivesse de comer depois das 1.600 pessoas. Então, muito da minha perspectiva, eu tinha isso como uma verdade tão absoluta de que eu tinha que servir todo mundo, que eu parei num estágio em que eu quase estava morrendo, não estava desenvolvendo ninguém, porque todo mundo que pedia ajuda eu ia lá como uma heroína, resolvia por ele, e eu não deixava com que as pessoas se desenvolvessem. E aí foi que caiu a ficha para mim de que um grupo de pessoas não quer um líder bonzinho, ele quer um líder justo. E que não tem nada que mais desenvolva as pessoas do que você saber dizer não. E que existe uma sutileza entre pedir ajuda e delegar para cima. Então, muitas vezes, alguém chegava para mim, Gabi, eu tô precisando disso aqui. Eu ia lá como guerreira e fazia. Hoje, você já falou com quem sobre esse problema? Não falei com ninguém não, tô vindo te pedir ajuda. Volta lá e fala com seus pares e tenta resolver. E fazer com que a pessoa encontre a solução, saber dizer não, tornar aquele percurso mais difícil é o caminho do desenvolvimento. Então, um grande erro que eu cometi assim, ao longo de toda a minha história foi querer ser a grande solucionadora de problemas e não fazer o espelho, aqui, o reflexo do problema para que a pessoa entendesse que o problema era dela. Que muitas vezes a culpa não é dela, mas a responsabilidade é. Cara, a culpa não é sua, mas Síndrome do Superman. a responsabilidade é isso aí. Veste sua roupa de sapo e dá seus pulos. Tá vendo, Ricardinho? Quantas vezes já te disse isso? É isso aí. Se vira, papai! Se vira, papai. É isso aí. E aí, lindão? Uai, eu? Foi só pra testar se o seu microfone Você tava tava ligado. acordado. Não, mas ele tá sempre ligado. É que às vezes eu desligo ele porque a minha respiração pode estar muito próxima. Eu não quero que o pessoal fique ouvindo minha respiração, entendeu? Ah, muito bem. Aí eu evito. Prefiro ouvir seu coração, meu amigo. Eu evito ASMRs muito repentinos. O que é isso? ASMR, nunca vou falar? Não. O pessoal fica falando próximo do microfone, assim. Diz que relaxa. Certo. Ah, vou anotar aqui pra Diz estudar. que relaxa. Você falou a questão aí, Gabi, da questão do erro. Qual é a importância para do caso do líder? O líder, ele pode errar e, no caso, os empregados, no caso, os subordinados. É correto falar subordinado ao líder? Liderados, né? Os liderados. Porque é interessante o líder deixar passar um erro que os seus subordinados, os liderados vejam, porque eu lembro de uma coisa Boa. que eu assisti no filme de 007 que foi Kill. Sabe quem é Kill? O líder do laboratório do 007? Sim. Pronto, aí ele falou um negócio pra 007 num dos filmes, foi o seguinte: 007, James Bond, eu sempre tentei lhe ensinar duas coisas. A primeira, nunca deixem que as pessoas te vejam sangrando. E o segundo sempre tenha um plano de fuga. Mas a minha pergunta é sobre a questão do deixar com que as pessoas vejam você sangrando. É crucial para um líder não deixar ele não deixar que as pessoas, no caso os liderados dele, vejam ele sangrando? Ricardinho, você parece que você tá adivinhando aqui, mas um outro case que eu queria trazer também é sobre exatamente isso, assim, né? Uhum. As vulnerabilidades. Por muito tempo, tem um livro do Pedro Mandelli, e que ele não escute esse podcast, porque eu vou contestar o que ele diz lá. Ele fala assim, quando o líder senta, a equipe deita. Ou seja, se o líder descansar, a equipe vai esmaecer. Se o líder mostrar fraqueza, a equipe vai cair. Se o líder for vulnerável, o time se esvai. É exatamente isso que você está falando. Assim, eu posso mostrar meu sangue? Eu não posso. Então, desculpa, Mandelli. Eu adoro ele, amo o livro dele, mas essa parte aqui eu aprendi também, depois de muita luta, a entender que é o contrário. Porque toda vez que a gente tenta não ser vulnerável, primeiro que é cansativo pra caramba. Tem dia que você não tá bem e você fingir que não tá bem é duplamente cansativo. Fingir que tá bem, né? Fingir que tá bem é duplamente cansativo. Segundo, é porque as pessoas só se conectam nas fraquezas.
Ninguém vai olhar um líder super poderoso e falar assim, cara, agora eu me conectei com ele. Não, uma pessoa vai olhar um líder falhando e falar assim, cara, é ser humano. Agora eu me conectei com ele. Esse é um fenômeno que eu vejo acontecer no mundo, que os blogueiros estão sendo tão... Alguns blogueiros, né, estão sendo tão destacados porque eles mostram realidades, coisas do dia a dia, as pessoas conseguem se conectar. E realidade passa por problema, por vulnerabilidade, por essência e tal. Então, é algo que eu acredito demais. Depois que eu comecei a me aceitar como rainha da gafe, a minha equipe ficou se sentindo muito mais à vontade para trazerem os próprios problemas deles. Então, quando eu não tô bem, eu falo, olha, ontem eu não tava bem, saí sapecando aqui em todo mundo, me desculpa, eu acho que eu fui over. E aí eles falam, não, Gabi, a gente te entende, bacana. E aí eles se sentem à vontade para falar também, gente, olha, hoje eu não tô bem. E o ser humano é assim, velho, não dá pra gente esperar a linearidade, estar o tempo todo em alta. Eu acredito demais no poder da vulnerabilidade, como que isso gera conexão e como é que a gente acaba com aquela síndrome da Mulher Maravilha, né? Que as líderes Mulheres Maravilha, a maioria delas tiveram burnout. Então, obrigada pela pergunta. Porque, na verdade, esse lance aí do James Bond pode ter outra interpretação, né? Não necessariamente quanto aquela relação entre o líder e o liderado, mas entre o opositor, o inimigo, né? Não demonstrar fraqueza, porque a partir do momento que você está mostrando para um opositor, para um inimigo, no caso de um personagem de ação, né? Onde você está sangrando, que você sangra, né? Seu oponente vai saber exatamente onde e como te machucar, né? Não necessariamente uma relação entre líder e liderado. E esse ponto é massa, porque ele parte de uma premissa que você está num ambiente de competição sempre. Exatamente. Então, assim, eu não posso mostrar fraqueza e vulnerabilidade se eu estiver num ambiente sem confiança, num ambiente de competição. Mas se a gente quer levar as corporações para um ambiente de colaboração, mostrar fraqueza não é problema, assim, não é fragilidade. Você não tá nesse ambiente de medo o tempo todo, né? Mas é engraçado porque toda vez que eu falo sobre liderança e debato sobre liderança e converso com alguma pessoa, eu sempre faço um link de liderança com criação, Uhum, eu também acho isso muito forte. né? Principalmente depois que eu me tornei pai tem pouco tempo, tem um Francisco de 3 e Guto de 1,5. Sempre é um link muito grande com criação, É. né? Por exemplo, e eu acho que toda essa construção que a gente está fazendo aqui nesse episódio de hoje também é muito relacionado à nossa criação, à nossa geração, Ah, tá sim, sem dúvida. E a nossa criação né? também. Então, aí é que tá. No meu caso, não. Porque a relação que eu sempre tive com meu pai, de novo, líder, criação, tal, falar de Bebe novo, um pouquinho de água, vai. né? Cara, eu sempre vi meu pai como aquele ser, né, no pedestal, inalcançável. Sim, Meu sim. Deus, tal, meu pai. Meu pai chegava, quando ele entrava na casa, A luz a vinha. luz vinha e aquela música de fundo, né? Sabe como é? E, cara, depois que eu fiquei mais velho, né? Que eu comecei a conhecer meu pai humano de fato e vi a cacetada de coisa que o coroa errou na vida, Uhum. foi aí que eu me conectei com ele, É isso aí. né? Minha amiga, meu pai nunca pediu desculpa, não, Normal. né? Temos um tema para um podcast aí sobre masculinidade tóxica. Meu pai nunca me pediu desculpa, não, É. né? E, cara, eu não tenho um receio de pedir desculpa para Francisco. Ô, papai, desculpe seu pai. Papai, realmente, seu pai tá errado, E nem por isso né? ele vai deixar de te respeitar, não é É. verdade? Exato. Se bem que ele tá na fasezinha de formação, às vezes ele dá um pinotezinho pro outro lado, e aí você tem que puxar pro lado certo, né? Mas faz parte da criação. Sim. Mas eu acho que é da nossa geração, sabe? Por exemplo, você vê gestores, não vou dizer líderes, certo? Que é diferente, mas você vê gestores mais velhos, né? A gente pode encontrar muito exemplo daquele tipo de gestão muito Mais mais. militar, né? Isso. Eu ia falar impositória, mas muito mais militar. Uhum. Aquela ditadurazinha, né? De faço o que eu mando, de tentativa de ser aquela pessoa, né? é,
blindada, né? Aquela pessoa inoxidável, Uhum. né? Daquela pessoa impenetrável. Não é assim. Não é assim. E Né? todos que eu conheci, assim, na minha trajetória já não estão mais como líderes. Porque as gerações que estão vindo não aceitam mais isso. Exatamente. Elas não estão trabalhando mais pelo dinheiro ou pela estabilidade profissional. Estão trabalhando por um propósito. E você trabalha para um líder. Se o cara ali não consegue te demonstrar o porquê das coisas, eu não vou fazer. E eu saio. E o mercado de trabalho tá cheio de talentos aí, tá cheio de empresas com esse mindset novo. A empresa que achar que o modelo militar ainda impera, tá fadada ao fracasso. E existe uma razão para que esse modelo militar exista. No exército faz sentido, Uhum. porque você tá numa crise. Então, Sim. numa crise precisa de um direcionamento rápido, um procedimento Enérgico. enérgico, uma estratégia muito bem definida e um caminho único. Porque você tá no meio da guerra, não dá para ter dúvida. Mas a gente não tá, numa empresa a gente não tá numa guerra. E eu vou mais assim, Gabi. Eu acho que eu acho que a nossa geração, acredito mais que a nossa geração e essa geração que tá vindo, né? A galera que tá começando a entrar no mercado de trabalho. Não digo nem que não trabalha pelo dinheiro, mas não só mais só. pelo dinheiro, tá? Uma coisa que eu aprendi aí nessa nossa troca de aprendizados, uma coisa que eu aprendi não existe propósito sem grana, Sim, sim. né? Muita É. gente que pode achar isso uma fala dura, mas não existe propósito sem Não, grana, cara. né? Eu posso te dar uma metáfora aqui? A Vale não teria essa quantidade de projetos Se não tiver tivesse dinheiro, total. para Eu- investir nisso. Uma metáfora que eu acho sensacional, que eu ouvi do CEO da Dengo, aquele chocolate. Ele era um antigo CEO da Natura. Ele é um cara muito bom, assim, eu gosto de ouvir ele. E ele fala assim, ó, o dinheiro para a companhia é como você respirar. Você não vai viver sem dinheiro. Você não consegue viver sem respirar. Mas não é para isso que você nasceu. Exatamente. Você não nasceu para respirar. Você nasceu para fazer alguma coisa diferente. Se você parar de respirar, você morre. Mas não foi para isso que você nasceu. É tipo isso, assim. Não tem que ter romantismo, cara. Dinheiro é necessário, é premissa, é pré-requisito. Mas não pode ser só isso. Exatamente. E essas gerações que vieram agora, estão no mercado de trabalho, entendem isso, de fato, e exigem isso, de fato. Né? E propósito está 100% conectado com humanidade, né? Com verdade. Cara, aí e eu vou pegar o gancho para falar do próximo ponto aqui, que é sobre autenticidade. Você viu meu currículo, eu fiz um tanto de curso, já li um tanto de livro e tal. E esses livros de autoajuda, esses cursos, eles vêm com um checklist do que é ser líder de uma forma tão engessada e sem essência, que eu já caí nessa cilada de querer seguir o checklist do líder perfeito. E um quarto... Essa galera que escreve esses livros lideram? Muitos sim e outros não. Você me lembrou uma piada legal que eu tava assistindo uma palestra de um cara falando sobre empreendedorismo, indo e voltando e tal. E ele não tinha nenhuma empresa, né? Aí um colega meu que tava do lado, super empreendedor, ele falou assim, Gabi, eu tô me sentindo aqui no meu casamento, que o padre tá me ensinando como é casamento, que eu tenho que fazer o que tem. Mas ele nunca foi casado. É isso aí. Mas é tipo isso. Mas voltando, assim, e o poder da autenticidade, né, velho? Assim, eu sempre li esses livros, e tem que fazer assim, não pode ser assim, pode ser assado. E eu gosto muito de arte. Aí comecei a olhar, assim, quem que foram os principais artistas, assim, renomados brasileiros? Você pega o Portinari, você pega o Villa-Lobos, o próprio Niemeyer. Como que era o significado da arte deles? Cara, o Portinari, o livro mais famoso dele é O Lavrador de Café, que ele pinta a infância dele. O Niemeyer, ele traz as curvas como um retrato dos rios, das montanhas do Brasil. Villa-Lobos, a principal obra dele foi Irapuru, que é sobre um pássaro da Amazônia. Cara, o que trouxe notoriedade para os principais artistas brasileiros foi pintar a sua aldeia, assim, foi trazer a sua terra, foi mostrar a sua essência, né? O Tolstói falava assim, se queres ser universal, comece pela sua aldeia. E eu trago muito isso para o meu mundo. Se eu quero conquistar alguma coisa, eu tenho que ser eu.
Eu tenho que mostrar minha aldeia, velho. Eu tenho que, sabe, assim, eu não posso me tolir e seguir um checklist que tá escrito num livro por um cara que teve um background totalmente diferente do meu, que aquilo são verdades pra ele, pro mundo dele, mas que se eu falar, talvez ninguém veja a verdade. E já caí nessa cilada diversas vezes, querendo ser alguém que eu não era, me masculinizando, porque minhas referências eram todas homens. Eu não passava batom para ir para o trabalho, porque eu achava que aquilo me afastava da minha função. Caí nessa cilada até eu perceber de, bicho, assim, não tem nada mais poderoso do que eu poder ser eu. E quando eu descobri esse lugar da essência, foi primeiro libertador, porque é muito cansativo você querer ser quem você não é. E me conectou de uma forma muito verdadeira com o meu time, sabe? Assim, deles entenderem quem sou eu na luz e na sombra. Todos os dias. Essa não é aquele momento do silêncio precede o esporro, não, né? Que você vai vir com alguma frase marcante aí também, que você é desse. Eu ia dizer episodião, viu, meu amigo? Episodião. E nem Episodião. existe essa palavra, mas Tá existindo agora. Velho, veja que louco. Isso é tão forte. Tão forte. Tão forte. Teve E antes de dar o exemplo que eu queria dar, que eu vou dar, e tem gente que vai se conectar e tem gente que não vai se conectar. E tudo bem, tudo bem, né? A partir do momento que você é um líder autêntico, sendo você mesmo, e aí todos os seus exemplos estão conectados, né? Minhas folhinhas estão crescendo aqui assim. Todos os seus exemplos estão conectados. A partir do momento que você é um líder sendo você mesmo, e não necessariamente ser líder, né? Ser humano, Ser humano, seja você mesmo. É. E tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai seguir, tem gente que vai se inspirar, tem gente que vai se motivar, né? Porque eu acho que a principal função de um líder é ajudar pessoas a sair de um ponto A a um ponto B. Perfeito. É isso mesmo. Né? E que essa trajetória tenha diversos aprendizados, mas ao chegar no ponto B, ela possa ser uma pessoa melhor do que ela era quando estava no ponto A. Melhor pra ela, né? Melhor para ela. E você ajudar nesse processo, você impulsionar esse processo. Isso mesmo. Né? Concorda? Ok? Demais, demais. É por isso que tem uma conexão com criação. Qual a função da gente quanto mãe, quanto pai? Desenvolver o filho, né? Né? Qual Querer a que o nossa filho grande prospere. entrega, né? Quanto pai, mãe, enfim, é muito louco isso, é É muito muito louco. profundo, né? Psicologicamente profundo. Estamos tendo um episódio extremamente profundo, né? Em níveis muito profundos, profundíssimos. Eu ia errar essa palavra agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa autenticidade vai fazer com que pessoas se conectem ou não se conectem, Uhum. né? Mas está 100% conectado com a verdade, com a necessidade de entregar a verdade, né? Esse é o principal ponto. Porque a partir do momento que você não se autoliderar, você não consegue liderar ninguém, Não consegue conectar com ninguém. né? E aí, qualquer líder, ele precisa ser um pouco egoísta. Muito. Né? Qualquer pessoa. Né? Isso, verdade. Por quê? Se eu não conseguir me alimentar, se eu estiver com fome, né? Como é que eu vou A gente só me dá dar? a gente só dá o que a gente tem. A gente não consegue dar o que a gente não tem. Como é que eu vou dar amor se eu não tiver amor? Exato. Como é que eu vou fazer uma pessoa feliz se eu não for feliz? Exato. Ajudar, ninguém faz ninguém feliz, né? Mas ajuda, É né? isso Mas mesmo. participa, enfim. E a síndrome do burnout é sobre isso, porque o doente adoece. O líder doente adoece as pessoas. Exatamente. Exatamente. Sabe o exemplo que eu tô querendo dar? Onde eu tô querendo chegar? Não, me diga aí. Em 2013, 2014, foram 2 anos bem importantes assim na minha vida. Eu sou esse cara bem intenso, Eu percebi já. expansivo, intenso, tal. Muita energia, muito efusivo. tal, gesticula pouco também. Gesticulo pouco, né? É por isso que você tá postando tal. sobre constância, é pra você mesmo, né? E aí o que foi que aconteceu?
Em 2013, 2014, eu tinha uma agência de publicidade, né? E eu via um certo padrão no mercado, principalmente dentro daquelas pessoas que exerciam a função que eu exercia, né? Que era relacionamento com o cliente, tal. Eu também sempre fui mais camisa preta, calça jeans e tênis, e eu tentei me colocar numa caixinha, né? Terno, gravata, blazer, tal. Obviamente que isso, eu tô falando somente um exemplo estético, certo? Você acredita que foi os 2 anos que eu mais engordei na minha vida? Veja que louco isso. E eu comecei a fazer terapia em 2015, né? E aí minha terapeuta, ela, pra mim é um gênio, ela é fantástica. E ela fez, Bruno, você precisa, isso tudo que tá enjaulado dentro de você, tá expandindo o seu corpo de Tá te dentro pra fora. intoxicando. Tá me intoxicando, né? E eu precisei passar por vários anos, foram vários processos e tal, até tomar a decisão mais drástica, porque eu não estava conseguindo colocar. E aí, quando eu tomei a decisão de fazer a cirurgia, foi quando aí minha vida começou a... Porque eu usei de um instrumento médico. Você criou uma compulsão, né? Na verdade. Um instrumento... Por que eu tô dizendo isso? As pessoas que não colocam, de novo, A sua essência. a sua essência Adoece. adoece e o próprio corpo acaba respondendo de alguma forma, Perfeito. É isso mesmo. né? Você sabia que muitas das pessoas que sofreram assédio viram obesas? Não sabia. É por isso. A culpa que ela teve, o achar que o corpo é um chamariz para que as pessoas assediem, e elas começam essa compulsão alimentar inconscientemente para poder não ser mais atraente. Você já assistiu A Baleia? Não. Acho Legal. que ontem. É o quê? Um filme? Ricardinho, tá concorrendo ao Oscar com... Brandon Fraser. Minha amiga. Depois desse episódio, assista e me manda um WhatsApp, um áudio do WhatsApp. Tá pra você, bom, minha amiga, é um mandarei. absurdo. Mas vamos Mandarei. em frente. Eu gosto de Mandarei. episodião assim. Que a gente vai da arte até o assédio, Minha né? amiga, eu gosto de episodião assim, profundo, intenso, né? Um nível muito, né? São esses episódios que dão uns cortes até... Ricardinho? Eu tenho pena de quem edita. A equipe de corte é boa daqui. Agora, se a fantástica. gente tá falando de essência, tu não corte meus porra, não, viu? Porque meu francês daqui é caro. A gente tá em que número aí? Não, falta só um. Falta só um? Só um. A gente falou de 4. E o último, eu até me esqueci. Lembrei. Vocês já viram aquela história, assim, de o líder que promove a família italiana? Né? Família italiana. Aqui na minha casa, só quem mexe sou eu. Aqui a minha equipe, nós somos nós, entendeu? A gente se lambe todo dia, mas aqui, eu fui muito assim. E eu tinha um time que a gente falava, inclusive, isso. Aqui a gente se lambe. Quem quiser, pode vir que eu tô aqui para proteger todo mundo. E eu achava que a liderança, o único stakeholder da liderança era o time. Se eu cuidar bem do meu time, tratar eles bem, tô voando. Até eu começar a ter conflito com o par. Até eu não conseguir me conectar com os meus clientes. Porque eu achava que o time era suficiente. E aí, nos meus feedbacks, né? Em grandes corporações, a gente recebe feedback formal, todo ano. E sempre acontecia assim, a Gabi não se conecta com os pares. E na minha cabeça, eu também tenho um monte de pá bosta, por que eu tenho que me conectar? Os caras não entendem o que eu tô fazendo e tal. Até que um dia essa ficha caiu. E A comunidade é muito mais ampla, né? Porra, eu não faço... Assim, eu e meu time, a gente pode ter os melhores resultados do mundo, mas se no final o todo não estiver indo bem, ninguém vai bem. Parece muito tópico e filosófico, e talvez seja mesmo. E quando eu internalizei que isso era uma verdade, foi quando falaram assim, olha, Gabi, seu pá, fulano de tal, tá o tempo todo aí no corredor falando mal de você. Eu, rapaz, esse caba da peste, ele trabalha aqui do meu lado, por que ele não fala comigo? E aí teve uma vez que eu me indignei, eu puxei ele aqui, vem cá, entra nessa sala, vem aqui. Aí ficamos eu e ele dentro da sala. Eu queria um feedback seu. Ele, como assim? Eu falei, eu quero que você me diga quais são os pontos que eu tenho que melhorar. Porque eu escuto de um monte de gente que você fala isso de mim e eu não quero acreditar, eu quero que você me diga. E aí ele falou assim, olha, naquele dia você fez a ação tal, eu queria ter participado com você, mas você não me chamou. Naquele outro negócio eu achei top e tal.
E aí, por um instante, eu comecei a pensar, porra, isso é inveja. Ele tá vendo um monte de coisa. Mas daqui a pouco a fala dele ficou tão clara que às vezes a gente gera uma competição que não existe. E aí, no término da fala dele, ele falou assim, agora eu quero um feedback seu. Aí eu falei, eu acho que você é ruim nisso, eu acho que você precisa ser mais sofisticado, você é ogro nisso e tal. A gente saiu da sala abraçado. Rapaz, eu virei defensora dele, ele virou meu defensor. Tanto de coisa que a gente conquistou depois. E o poder que eu vi de você se aliar aos seus pares, não só à sua equipe. E aí, quando eu fui morar agora lá na Amazônia, eu passei 3 anos lá, todos os meus pares de manutenção. E quando eu saí de lá, uns 6 meses antes, a gente criou um grupo no WhatsApp chamado Quinta Série. Que a gente só compartilhava meme, bagunça e tal. No dia que criou esse grupo, eu falei assim, cara, eu mudei. Pra eu estar num grupo com os meus pares, trocando meme nesse nível de intimidade, é sobre isso. Assim, é sobre isso que todo mundo me falava. E eu custava acreditar. E quando acreditou, ficou tudo mais leve, mais tranquilo. Cara, muito, talvez, romântico, né, que tenha nesses livros, mas na prática, pra mim, foi muito difícil, assim. Eu sempre fui muito competitiva, sempre fui muito eu e os meus, sabe? E quando você descobre o poder do que é trabalhar colaborativo, é imbatível. Era isso. Episodião. De novo. Que massa, velho. Que massa, show de bola. Eu nem o que dizer, velho. Tenho nem mais o que acrescentar, Ricardinho. Puxa o LinkedIn dela aí. Tenho nem mais o que acrescentar, Ricardinho. Então eu vou fazer um de frente com o Gabi aqui. Faz. Eu queria ouvir qual que foi seu principal case de fracasso. Principal case de fracasso é 100% relacionado com o ego. Meu principal case de fracasso, não tenho vergonha nenhuma de dizer 100% relacionado com o ego. E meu ego fez com que eu tentasse acelerar um processo que poderia ter sido natural, poderia ter sido longevo, só que eu queria mais rápido, principalmente para mostrar para o outro, para mostrar para os meus pares, para mostrar para as outras pessoas, e não porque eu estava fazendo para mim, mas para provar para o outro. Porque eu sempre me senti meio que o patinho feio, né? Por exemplo, quando eu era terceiro ano, eu fui o único que escolheu fazer publicidade. Todo mundo, direito, engenharia e medicina. Direito, engenharia, medicina, blá, blá, blá. E eu decidi que ia fazer publicidade quando eu comecei a empreender no meu primeiro ano do colégio. E aí eu descobri que publicidade era concorrência 1 para 1. Eu falei, pá, tô resolvido, né? Tô feito. Vou simplesmente passar aqui no meu terceiro ano, de boa aqui, não sei o quê, continuar fazendo minhas coisas, entrei na faculdade, vou embora. E eu sempre me senti um patinho feio, porque dentro da comunidade dos publicitários eu era o playboy, e dentro dos playboy eu era o publicitário. E sempre me senti um patinho feio e tal, e eu sempre tive esse lance que sempre foi trabalhado dentro eu até fugir. Eu Você sempre sente tive esse patinho lance. feio, Eu sempre tive esse lance de provar. pros outros. Isso sempre foi relacionado a ego. E os grandes erros da minha vida foram E cometidos quando é que por a isso. ficha caiu? Quando eu comecei a ligar o foda-se, que eu não tava nem aí pra ninguém. Foi quando eu comecei a ser eu mesmo, quando comecei a ser de verdade, foi quando as coisas começaram a acontecer, foi quando as coisas começaram a evoluir e as coisas vão melhorando. Por isso que eu tive uma conexão muito grande quando você falou de autenticidade. Muito grande, muito grande. Porque eu acho que isso é uma das principais coisas que a gente tem que levar da vida. Ser autêntico. Não se preocupar muito. Porque a gente tá numa sociedade doentia, né? A gente tá numa sociedade tóxica. A gente tá numa sociedade que recrimina, que julga, intolerante, né? Isso mesmo. Se a gente não se permitir simplesmente ser a gente mesmo e amar isso. E gostar disso. Uhum. Né? Isso é o mais importante. Se a gente não se permitir, eu acho que dá um tilt. É isso A gente mesmo. não aguenta. Mas é difícil pra caramba. É muito difícil porque as redes sociais mostram um mundo perfeito. E quando você não se vê nessa perfeição, você começa a achar que tem um problema em você. Como é que o outro é feliz todo dia e eu não consigo ser? Né? E, no fundo,
No fundo, não é bem assim. Mas aí quando você olha pro lado e que você começa a se policiar pra ver felicidade nas pequenas coisas, tudo fica mais fácil, Isso mesmo. né? Tudo fica mais fácil. Que aí o que você falou no evento lá, celebrar as pequenas conquistas, Isso aí. Isso aí. né? A gente sempre tá focando muito lá em cima, papapá, e aqueles micro-objetivos, né? Que é pura e simplesmente um conceito básico de liderança, de Scrum, Uhum. como é? Que mais esqueci? Tá foda hoje. Você tá olhando pra mim? É, O que é que eu vou que é responder, aquele Bruno? negócio de 15-15? O poder do hábito. Quinzenal? Não, Quinzenal? negócio de Scrum, velho. Esqueci completamente, pagou tudo. Sprints. É! Celebrar os Os sprints, sprints. né? É. Celebrar os sprints diários, celebrar os sprints quinzenais, enfim. Você Acho que é corredor vive isso na prática, né? vivo isso na prática. E aí, minha amiga, competitivo do jeito que eu sou, principalmente comigo mesmo, né? Que eu acho que eu reverti, agora eu quero provar pra mim mesmo, entendeu? Uhum. E aí, competitivo do jeito que quando eu não consigo mesmo. Sabe quando eu não corro bem? Quando eu não tive um bom tempo? Quando eu me machuco? Quando sinto dor, tal, tal. Isso me deixa, né? Puto. Puto, puto, puto. Aí eu reverto pra outra coisa e tal. Mas também eu acho que tem uma conexão pura e simples. Que eu acho que pode ser inclusive um fechamento do arco do episódio, dona Gabi. Dona Gabola. Gabona. Gabona. Gabola é o quê? Gabola é quem Gabola- se acha. É Ah, e Gabona? meu apelido. Mas não tem significado não, é? Eu não sei. Quando eu tava no ensino médio, todo mundo me chamava de Gabi, não sei o quê. Aí tinha um amigo meu, Matheus, que ele falava: Ah, não, Gabi. Chagas? Não, é Ah. Matheus Cardoso. Gabi é muito fofo, você não é fofa. Você tem que ser um negócio assim, Gabona, porque você tem presença e tal. Aí eu, não, Matheus, que horrível, parece coisa de, né, Eu de falei Gabola, ele... ogro. Gabona. Coisa de ogro. Meu Aí, nome é Gabona. Parabéns, aí o rei das apelido, quando gafas. você... Fez das gafes. O apelido, quando você não gosta, é que pega, né? Aí o povo me chamava de Gabona, não, para com isso e tal. Aí virou e, infelizmente, eu carrego hoje com muito carinho. Aliás, eu já descobri que essa é a minha essência mesmo, então pode me chamar de Gabona. Mas aí, só pra fechar, tem um negócio massa de corredor que você falou, que às vezes eu paro e fico pensando numas loucuras. Eu já fiz uma época corrida também. E tem um paralelo que eu acho muito interessante. No início, o corredor precisa de muita energia, assim, né? Fôlego que falta. Ele não consegue continuar porque falta ali fôlego. Com o tempo, ele não vai conseguir persistir se ele não tiver músculo. Então, ele tem que criar envergadura, robustez. Mas grandes corredores têm como potencial a mente. O cara pode ter o fôlego que for, o músculo que for, mas a cabeça o tempo todo sabotando, ele não vai conseguir fazer uma outra maratona. E eu trago muito esse paralelo também para a vida de liderança. Quando a gente se predispõe a fazer uma coisa diferente, no início você tem que botar muita energia para sair da inércia. Mas a energia não vai ser suficiente. Se você não criar uma robustez, um processo, uns mecanismos, uma padronização, só a energia não vai dar conta. E com o tempo, se você também não evoluir aquilo ali para uma cultura, para um mindset, aquilo também não vai se perenizar. Então, acho que quem é corredor vive muito na prática essa transição entre você começar uma mudança só de energia, só pulmão, robustez e mente. Eu gosto muito disso. Você se tornou engenheira porque grandes executivos e grandes líderes eram engenheiros. Eu permaneci na corrida porque grandes executivos e grandes líderes, Olha isso. muitos deles são grandes esportistas e a grande maioria dos que são grandes esportistas são maratonistas. Isso é verdade. Não é fácil, não. É. É uma briga com sua cabeça o tempo todo. Porque eu acho que eu acredito demais que o cercozinho que eu queria fechar é que no final das contas estamos falando sobre autoconhecimento, né? Uhum. Para você Inteligência ter intrapessoal. autenticidade, você precisa ter autoconhecimento. Você precisa se aceitar, né? Você ouvir um feedback e dar feedback. E feedbacks diferentes para pessoas diferentes. Não o que está sendo dito, mas a maneira como está sendo dito. Porque os gatilhos para determinadas pessoas são diferentes. Você precisa de autoconhecimento, Uhum. né? E
Pra mim, a corrida é o meu maior processo de autoconhecimento. É impressionante, é inacreditável, assim. Que é 100% mente. É total. 100% Depois de um certo estágio. Depois de um certo estágio. É 100% mente. É sim. 100% mente. Se é mais ou menos, é 100% mente. E aquele momento que é você com você mesmo, né? Ou seja, eu acho que esse episódio, a gente fecha todo esse racional do que você trouxe, com aquele pontozinho ali na frente, que eu acho que pode ser o pontozinho de partida, E de né? chegada? E de chegada. É Autoconhecimento, isso mesmo. né? Poderosíssimo. Concorda? Demais. Falei alguma besteira? Não, Pra demais. fechar mil cadernos, Por exemplo, veja que louco. Desenvolver uma boa experiência de usuário, né? Será que precisa de autoconhecimento? Total. Quem tá ouvindo a gente que for UX, UI, né? Precisa? Precisa. Por quê? Porque você vai ter que separar naquela escuta ali o que é seu e o que é do outro. Senão você enviesa o produto e você coloca um produto para você mesmo, né? E imagine você dentro de um time de diversos desenvolvedores, um time de UX, né? Para criar realmente a melhor experiência para o usuário. Tendo esse sentimento de escuta que precisa estar aflorado, que precisa estar separado, que precisa ser imparcial E contínuo. e contínuo. Dona Gabona, Agora ele acertou. sim. Agora foi. Agora acertou. sensacional. Sou um cara bastante grato. Porque, meu amigo, eu sou um cara com feeling. Fala a verdade, Cardinho. Isso aí eu posso jogar confete pra cima sem vergonha. Pra ser perfeito só falta modéstia, né, Um não? feeling. Não sou modesto, não. Sabe Não é por mesmo, quê? não. Uma coisa que eu aprendi com minha mãe, certo? Dona Mari, que escuta todos os nossos episódios, sem medo nenhum de julgamento. Minha mãe passou a vida toda dizendo pra todos nós, os 4 filhos dela, eu prefiro que você seja taxado ou criticado, apontado como o que se acha, do que como o coitadinho. Claro. Oh, coitadinho. Né? É isso mesmo. Que pena. Porque aquele negócio é meio clichêzão. Se você não se achar, meu amigo, ninguém vai se achar por você, não. É isso mesmo. Mas o que eu Mas o queria... que você tá falando é sobre autoconhecimento, O não é autoconhecimento sobre. e se aceitar. Não é sobre cegar Né? bola. É sobre... É, com certeza. Não, o que eu tô dizendo assim, porque eu tenho um feeling feeling. bastante aflorado, assim. Cara, quando a gente se conheceu, Rafael já vinha me falando sua história, velho. Leva ela pro podcast, velho, vamos se reunir com ela, velho, você precisa conversar com ela, tô. E, pô, massa, mas quando eu comecei a ouvir você falando, eu fiz... Eu preciso gravar um episódio com Dona Gabona. Nossa, que honra. Cara, e a gente tem sido, o Foguete Sem Ré tem sido muito feliz com isso, né, Ricardinho? É verdade. Porra, fazendo cada episódio, porra, de uma profundidade, de uma preciosidade, assim, né? E é engraçado porque essa semana a gente grava a gente sempre lança na terça-feira, né? Isso. 5:30 da tarde. Quando a gente vinha gravando gaveta e tal, porque é muito difícil encontrar as agendas por um ao vivo, né, Ricardinho? E a gente vinha gravando os episódios, só que da segunda pra terça eu tive uma insônia. Eu tava tão mal terça-feira. Tão mal. Aí deu um desdobro, Ricardinho, fiz um de doido. Não, Ricardinho, não, deixa aí, vamos pular essa semana. E aí, o mundo conspira, estamos aqui numa Isso aí. quinta-feira gravando o episódio 23 do episódio Sem Ré. Do Foguete Sem episódio Ré. Sem Ré, não. Isso tá foda hoje. Muito bom. Do episódio Sem Ré, do Foguete Sem Episódio, do Ré Do resto 23. sem foguete. Resto sem foguete. Do Foguete Sem Ré, número 23. Com Dona Gabona. Dona Ai, Gabona. Dona Gabona, a ficou gratidão bom, é hein? toda minha. Obrigado, minha amiga. Show de Obrigada bola. pelo ambiente propício em que a gente pode ser a gente, sem medo, né? E, aliás, ser a gente é valorizado, né? Mais do que julgado. Então, fico muito feliz. Acho que a 8ª noite de núpcias da Gretchen aí foi um sucesso. Agora explique. Explicar pra Imagine o 8º marido da Gretchen
ou a 16ª esposa do Fábio Júnior. Ah, pode ser também. É. Na noite de núpcias. Tipo, o cara pensa, meu irmão, o que é que eu vou fazer? Eu assisti um monte de episódios, falei, nossa, que legal, caramba, olha, essa pessoa é tão interessante. E aí eu já tinha aceitado o convite, não dava mais, o foguete não tem ré, né, não dava mais pra dar pra trás. E aí eu cheguei aqui falando, olha, eu tô me sentindo o 8º marido da Gretchen na noite de núpcias, o que é que eu vou inventar? Porque vocês já trouxeram tanto conteúdo. Mas que bom que foi legal, muito legal pra mim também. E espero que a turma goste. Me diga uma coisa, só pra gente fechar, que eu vou dar um insight. Você fez um roteirozinho no seu celular, foi? Bem bagunçado, foi. Você demorou quanto tempo pra fazer? 10 minutos antes de dormir. Aí você parou tal e vou estruturar aqui meu racional pra... Foi. Coloquei itens pra ficar natural também, né? Pra não devagar, mas também não ser muito desestruturado. Sabe qual é o nome disso? Não, Compromisso. é verdade. Tava até falando com um amigo meu essa semana, cara, é um mínimo, né? Compromisso, comprometimento, né? Trabalho, quer queira, quer não, vamos dizer que isso não é trabalho? Será que estamos aqui trabalhando? Por que não, né? É uma interrogação, né? É. Né? A partir do momento que você falou dos seus cases de insucesso, será que estamos aqui trabalhando, né? Ajudando a comunidade, outras pessoas, enfim. Ou seja, Compromisso. é isso. Eu falo muito com o meu time, assim, a gente tem que fazer risco no chão. O bom da data é que ela chega, o ruim também. Então, a gente tem que se comprometer com uma coisa e botar a data. Chegou lá, não deu, beleza, a gente reprograma. Mas vamos fazer o risco no chão. É isso que faz a gente criar deadline pra gente mesmo e as coisas acontecem. Com certeza. Senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, episódio 23 do Foguete Sem Ré. Cara, que felicidade. Muito, 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 muito obrigado. Muito, Coração. muito, Show muito de bola. obrigada também. Nada na vida acontece por acaso, dona Gabona. E as conexões que movem a vida. Isso aí. É isso aí. Show de bola, gente! Sou Bruno Oliveira, estamos aqui no Foguete Sem Ré, episódio número 23. Você que acompanha a gente pelo YouTube, você que escuta a gente pelo Spotify e você que está curtindo os nossos cortes aí no Instagram, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui no episódio 23, toda terça-feira. Às vezes, nem toda terça-feira, né, Ricardinho? Mas praticamente toda terça-feira, 5h30 da tarde, Foguete Sem Ré. Estamos aqui por vocês, para entregar um conteúdo muito bacana, feito com muito carinho, com muita atenção e principalmente muito comprometimento e compromisso. Valeu, obrigado, fui!